Olá, depois que eu já fiz o plantio aqui, eu já plantei todas as sementinhas e já coloquei uma camada fina de substrato por cima delas para cobrir as sementes. A gente coloca elas sempre deitadinhas. Tem outro vídeo aí mostrando como é que elas estão plantadas. Depois que eu fiz toda essa parte, já cobri aqui com um pouquinho de substrato, eu vou fazer a primeira rega delas, que é com... Eu uso aqui um fungicida bactericida sistêmico, mas se não tiver, pode ser também a água oxigenada, não, perdão, a água sanitária, diluída em 1 litro de água, certo? Uma colher de sopa para 1 litro de água. Então, eu vou fazer aqui a primeira rega. É bom que a gente faça a rega delas com um pulverizador, gente. Por quê? Porque elas são muito frágeis e a gente acabou de plantar. Se a gente rega com a mangueira, né, não é bom. É melhor regar com pulverizador. Eu rego as minhas com pulverizador até elas fazerem mais ou menos um mês. Enquanto eu vejo que elas já estão ganhando as raizinhas e as raizinhas estão ficando mais fortes. Aí quando eu vejo que elas estão com mais ou menos um mês e meio por aí eu rego com a mangueira, a depender de como elas estejam, certo? Mas no mais a gente rega com pulverizador, para evitar machucar, fazer elas sofrerem, não é isso? Aí você vai olhar aqui mesmo, ó. Tem uma aqui que tá se descobrindo, saindo aqui, porque é uma camada fina mesmo de substrato. Aí a gente tem que avaliar, né, olhar direitinho se todas estão plantadas, para que isso permita a germinação direitinho delas. Uma outra dica importante: mudinhas não podem ficar secas, então elas precisam ser regadas todos os dias, pelo menos de manhã e à noite. Como aqui a gente está no inverno, aqui eu tô na Bahia, a gente tá no inverno. Esses dias que passaram aí tava de muita chuva. Então não teria necessidade de eu molhar elas 2 vezes no dia, só era eu ficar aqui observando. Mas como o tempo já mudou, já voltou a fazer sol de novo, então eu vou ficar observando. Se eu ver que o substrato tá secando, porque não pode deixar o substrato secar. Se eu ver que o substrato tá secando mais rápido, eu vou regar 2 vezes. Uma vez pela manhã, no início da manhã, e uma vez no finalzinho da tarde para início da noite. Sempre com pulverizador. Se eu ver que o tempo mudou novamente, começou a chover, o substrato está ficando úmido, então eu vou regar só uma vez no dia, certo? Então, lembrando, o substrato não pode secar. Aqui, como vocês podem ver, eu uso os copinhos, né, descartáveis. Faço um furo embaixo e uso o substrato. Esse substrato que eu já expliquei, né? Esse copo aqui tem 200 ml. Eu uso nesse, tem gente que usa o de cafezinho, depois de acordo a planta vai germinando e vai crescendo, vai mudando de copo, não. Eu prefiro usar já o de 200, que aí ela fica durante um bom tempo aqui dentro, sem precisar mudar logo. E aí, quando eu mudo daqui, eu já mudo para o pote 15 ou para o pote 11, dependendo do tamanho da muda. Quando eu vejo que a muda já está bem desenvolvida, porque umas se desenvolve mais rápido do que outras, eu prefiro colocar já no pote 15. Se eu percebo que ela está mais lenta o desenvolvimento, então eu prefiro colocar elas no pote 11, certo? Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, se vocês gostam desse tipo de vídeo, fala pra mim nos comentários. Deixa o like de vocês para ajudar aqui o canal. E se inscrevam no canal. E todos os novos inscritos sejam muito bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês.